Tudo bem? Como foram os meus 6 meses de treino para encarar os 125 quilômetros da Warhol by UTMB aqui em Córdoba, na Argentina? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou Enzo Amato, profissional de Educação Física. Como toda quarta-feira está começando mais uma dica de treino e a prova saiu tão redonda que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá! Lá no vídeo da cobertura da prova, se você não assistiu ainda, vai lá e dá uma olhada, ficou bem legal. Eu falo que o que fez diferença nos meus treinos foi ter conseguido fazer 5 dias de treino de corrida por semana. Mas obviamente não foi só isso, né? Por isso que eu quero compartilhar o que eu acho que foi relevante nesses 6 meses aí de preparação, mais ou menos, que eu fiz especificamente para essa prova. Então vamos lá, vamos começar com os pontos principais. Além de ter corrido os 5 dias na semana, eu considero que foi importante, o que eu tinha na cabeça também, né? Somar as horas na semana. Em cada semana, quantas horas de corrida eu fiz. Não importava se tinha sido treino curto, treino fácil, treino de tiro, eu queria somar tempo de corrida. Obviamente, quando o objetivo é prova longa, isso é relevante. Quando é prova de velocidade, isso não é tão relevante assim. O importante é você saber quantos treinos de velocidade você fez, quanto você forçou em cada treino. Mas no meu caso, prova longa, não era. Era saber quantidade de horas na semana. Aí teve semana que eu consegui fazer 6 horas e meia, teve semana que eu fiz 8 horas e meia e eu não consegui passar disso. Acontecesse o que acontecesse, eu não tinha mais tempo para fazer treino de corrida. Somando a isso, eu conseguia fazer 2 treinos de natação por semana, que eu considero que ajuda bastante você a equilibrar a musculatura, a dar uma movimentada de outra forma no corpo, não só fazendo corrida sempre, né? Então tinha 2 dias de natação na semana também. Isso foi um ponto relevante, quantidade de horas na semana. Outro ponto relevante que eu considero, eu não queria fazer nenhum treino extremamente longo que me deixasse arrebentado por vários dias. Eu queria fazer treinos que me proporcionassem correr as 5 vezes na semana. Às vezes eu corria só 4, mas a maioria 4 ou 5. E aí o que aconteceu? Lógico, 6 meses antes da prova, meu treino longo era de 1h30. E aí ao longo das semanas, o treino longo passou a ser de 3 horas. Com um treino longo de 3 horas eu sabia que no dia seguinte eu podia sair para correr. Lógico, no começo da preparação era só de 1h30, porque eu sabia que com 1h30 no dia seguinte eu saía para correr. E eu fui com isso na cabeça. Eu não ia fazer nenhum treino extremamente longo. Por quê? A minha prova durou 29 horas. Se eu penso num treino de 4 horas, ele me deixa cansado. Se eu penso num treino de 5 ou 6 horas, ele me deixa cansado, bastante cansado. Mas 5 ou 6 horas comparado a 29 ainda continua sendo irrelevante, né? Continua sendo muito menos do que o total da prova. Então não fazia diferença. Eu estava preocupado em fazer treino longo, mas que no dia seguinte eu pudesse correr. E aí, para o meu corpo, para a minha rotina, 3 a 4 horas eram os treinos longos. Fiz um treino só de 4 horas e meia. Outro ponto que eu acho interessante também é que eu fazia um pouco a mais em alguns treinos. Do nada, eu estava chegando no ponto de final do treino e aí eu falava, eu vou vir aqui e vou correr mais. Teve um dia que eu consegui fazer 7 quilômetros a mais, porque eu encontrei um cara no caminho aí e a gente foi junto por mais 7 quilômetros. Isso é bom para sua cabeça. Minha cabeça já estava achando que ia terminar o treino. E de repente manda mais 7 quilômetros e o corpo respondeu, ótimo. Então não estou dizendo que você tenha que fazer 7 quilômetros, mas se você fizer 1 quilômetro a mais, vai servir para sua cabeça. É um bom exercício mental. Falando em exercício mental, isso é parte fundamental. Meses antes da prova você tem que encarar que o que você está fazendo está te levando para o objetivo que você quer alcançar. Então você tem que estar confiante, mesmo que o treino saia mal. Eu tive alguns treinos que eu me sentia péssimo. Eu saía para fazer as 3 horas de treino longo, teve semana que eu me sentia muito mal. Eu falava, pô, parece que eu comecei a treinar hoje. E eu estava muito mal. Não precisou nada mais do que 3 dias parado totalmente de fazer exercício. Aproveitei até para fazer uns exames aí que precisava de 3 dias de descanso. Fui lá e fiz. Mas isso vai acontecer. E
é importante você estar mentalmente preparado ou se condicionando juntamente com o preparo físico, condicionando a cabeça também que você está preparado. Faltando um mês para a prova, já não tinha mais treino longo para fazer, tinha um ou outro, só que nem era tão longo assim, mas eu já estava com a cabeça, a chave já tinha virado. Tem outro vídeo meu falando de qual o momento de virar a chave, o título é parecido a isso. Que perto da prova você já não tem que pensar em treino, você tem que pensar que o que tinha que ter sido feito já foi feito, você está bem e agora você segue para chegar bem na prova, bem descansado. O treino já tinha sido feito e por mais dúvida que você tenha, você tem que sobrepassar essas dúvidas com a autoconfiança. Você tem que estar autoconfiante e isso não adianta fazer no dia anterior à prova. Você tem que praticar meses antes da prova, que você está seguindo no caminho correto. Obviamente que a hidratação e a alimentação são parte importante na preparação para uma outra maratona. E isso eu tinha muito claro. Então eu não... em outras provas eu já tinha feito consultas com nutricionistas, então eu levei esse conhecimento para a prova que eu ia fazer. Mas é super relevante, caso você nunca tenha feito, ou se você não sabe muito bem como direcionar, quanto maior a prova, mais relevante é o trabalho do nutricionista para fazer com que você continue na prova. Lembra que na cobertura do vídeo você viu que 38% das pessoas que largaram para os 125 km não terminaram a prova. E é bem provável que metade dessas pessoas que não conseguiram tiveram algum problema estomacal. Essa é a proporção. Então, isso é uma parte super importante para outras maratonas, a nutrição. Mas eu não vou colocar isso porque isso é muito individual de cada um e da rotina de cada um. Mas é importante. Mais um ponto relevante, a musculação tem um papel fundamental numa ultramaratona, principalmente no meu caso, que fazia 8 anos ou pelo menos 5 anos que eu não fazia uma prova de mais de 70 km. Então fazia muito tempo e a musculação tem parte fundamental nessa minha conquista, do sucesso que eu tive na prova ali, nos treinos, como foi conduzido tudo. Então a musculação 2 vezes por semana, com peso médio, carga média, séries de 10 a 15 repetições, dependendo do dia. Lembra, o meu objetivo nos treinos de corrida era estar apto a correr no dia seguinte, depois dos longos também. Na musculação a mesma coisa, eu não podia fazer musculação para me arrebentar e não conseguir treinar corrida. Corrida era a parte fundamental, musculação também era a parte fundamental, fazia parte da preparação e era 2 vezes na semana. Teve um momento desses 6 meses, eu dei uma relaxada em algum momento. Depois eu voltei com força total, fazendo mais de 2 vezes, até 3 vezes, prestando muita atenção nos treinos de perna. Foi o que deu para fazer. Gostaria de ter feito o corpo todo, treinado o core, beleza, ótimo, mas eu não tive nenhum problema disso, você acaba esquecendo. Dei atenção para as pernas. Para as próximas eu vou ver se eu consigo fazer algo melhor, mas já musculação 2 vezes por semana, carga média já resolveu. Carga média, no meu caso, era mais ou menos nem 50% do meu peso total do corpo. Eu tinha como sobrecarga em casa, treino em casa. Mas enfim, nem todo mundo consegue fazer essa conta de 50%, né? Quem tem 100 quilos, pegar 50% em casa é pesado. Mas quem tem 56 quilos, pegar 50% é tranquilo. Outro ponto relevante, mas que não é sobre exatamente o treino, né? Mas eu levava a minha mochila, em vários treinos eu levei a mochila com todo o material que eu ia levar na prova. Então eu saía para treinar pesado. Alguns treinos eu vinha sem mochila, vinha totalmente o mais leve possível para treinar mais rápido. Lógico, o treino era bem menor. Era de tiro também, beleza, sem nada. Alguns treinos longos, todo carregado, todo equipado, sabendo onde vai cada coisa, cada equipamento dentro da mochila, tendo tirado, colocado, bastões. Treinei alguns dias com bastões, não preciso de bastão aqui no lugar que eu treino, mas eu vinha com eles para experimentar, para saber como era tirar, como é carregar ele durante a prova, como usar o bastão e me alimentar, me hidratar com ele na mão. Então tudo isso foi testado antes, isso fez muita diferença. No dia anterior à prova eu estava tranquilo, já sabendo tudo que tinha que ir em cada lugar, então ajudou bastante ter feito isso durante os treinos.
Você pode se perguntar, pô Enzo, mas você está falando tudo que você fez aí para treinar e ninguém vai te contratar mais, você está falando tudo. Não, eu posso falar o que eu quiser aqui, porque sempre vai ter diferença de corredor para corredor, na rotina do corredor, na experiência que o corredor tem, então sempre vão ter detalhes para ajustar. Outro ponto relevante é que nos treinos eu não fazia só sair para rodar. Tinha treino que era de velocidade, tinha treino que eu fazia tiro de 1 minuto na subida, estava muito acostumado a subir. No começo da preparação, lembra que meus treinos longos eram de 1h30? Nem tinha treino de tiro naquela época. Mais para frente, chegando mais perto da prova, eu começava a fazer mais treino de velocidade. Então tem sempre muitas variações que muda de atleta para atleta, e aí meu trabalho está garantido nisso. Então eu posso falar, quanto mais eu puder falar aqui para vocês para ajudar de forma geral, ótimo, eu falo, mas sempre vai ter particularidades de cada pessoa que eu vou ter que considerar na hora de montar o treino. Não adianta você fazer tudo que eu fiz, que isso não quer dizer que você vai chegar lá e fazer uma prova longa, porque o treino pode ser mais relevante, algumas coisas são mais relevantes para você do que para mim, e o contrário também. Para fechar, tem outros pontos, lógico, que são pontuais, mas que são relevantes também. A fase de polimento, treinos mais curtos, a cabeça pensando, né, positivo sempre. O dia anterior à prova consegui comer no horário que eu queria comer, fiz a massagem na semana da prova. São pontos que são detalhes pontuais aí, né? Mas o que eu queria explicar mesmo é o que rolou dentro dos 6 meses de preparação. Então, é óbvio que o que você come nos 2 dias anteriores à prova tem relevância no dia da prova, mas se der errado ali no dia, você vai ter que sair para correr do mesmo jeito durante a prova, na prova. Então eu quis falar mais de forma geral do que de uma média desses 6 meses de preparação. Se você tiver alguma dúvida, pode me escrever, pergunta. Vou ter muito prazer em responder, porque essa prova eu considero que saiu tudo certo. E estou muito contente com isso, de novo, né? Como eu falei no vídeo lá. Vejo você semana que vem com mais dicas aqui no canal do Programa Fôlego. E é isso aí, até lá. Tchau, um abraço.